Olá, vocês! Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, pessoal, muito bom ter vocês de volta aqui. É muito bom estar aqui para trazer notícia para vocês. Inclusive, uma notícia importante como essa, né? É bom e importante por quê? Nós vamos falar sobre pensão por morte. Que a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência, retirou o direito de 40% do beneficiário. Mas existe uma maneira para você contornar isso, né? Em alguns casos. Então, muita gente não sabe, então eu vou trazer essa informação para vocês agora. Então, por favor, se você está chegando aqui pela primeira vez, verifica se você é inscrito. Se não for inscrito, se inscreve no canal, por gentileza, aqui embaixo no botãozinho inscrever-se, clica nele, aciona o sino de notificações no todos para receber os nossos conteúdos, avisos dos nossos conteúdos, lives e tudo que a gente colocar no canal, tá ok? E no finalzinho deixa um like e um comentário que é muito importante para a gente saber a tua opinião sobre o nosso trabalho. Eu agradeço demais a sua colaboração, tá ok? Então você está no canal Agir Caco Siqueira, é um prazer enorme ter vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos embora pro vídeo? Então, veja quem pode ter a pensão por morte sem desconto do INSS. Reforma da Previdência reduziu o benefício pela metade. Entenda as regras e saiba o que fazer. Vamos lá, pessoal. Essa é uma boa notícia. Eu peguei essa matéria hoje, estava lendo com atenção e achei espetacular aqui como a gente se pega, o advogado previdenciário se pega em vírgulas, né? E acha sempre um jeito de dar. O doutor Tiago é muito bom nisso, ok? Vamos à matéria? A reforma da Previdência alterou o cálculo da pensão por morte do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, reduzindo o benefício pela metade. No entanto, em alguns casos, os dependentes do segurado que morreu têm direito de receber 100% da pensão, sem nenhum desconto, como é feito hoje, né? Que paga-se 50% mais 10% por beneficiário, né? O dependente, desculpa. Segundo a emenda constitucional 103, a pensão é de 50% do benefício pago ao segurado que morreu caso estivesse aposentado, ou de renda que teria ao se aposentar por invalidez, mais 10% por dependente. O que eu acabei de falar, explicar, limitado a 100%. Ou seja, uma mãe com 4 filhos menores daria os 100%. Isso resumindo, tá, gente? Vai só chegar lá embaixo para vocês de novo. Uma viúva sem filhos, por exemplo, ganha 60%. Se o cálculo resultar em valor menor do que o salário mínimo, será pago o salário mínimo. E por lei você não pode ganhar menos que um salário mínimo no INSS. Salvo auxílio acidente. Auxílio acidente já é estipulado em 50%, né? Do valor da contribuição. É caso à parte. Aqui, no caso, falando sobre pensão e sobre aposentadorias. Não pode ser pago menos do que um salário mínimo. No mesmo caso do BPC, né, gente? Não pode ser pago menos que o salário mínimo, é lei. O auxílio acidente é um auxílio, não é um benefício que deveria ficar. Aliás, ele é, né? É vitalício, até que você ou se aposente ou você se reentregue, né? Se reintegre ao seu trabalho, coisa que dificilmente acontece. Mas, enfim, o corte de 40% no benefício foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento ocorrido em junho desse ano. Absurdo isso, né? Eu não entendo esses juízes, esses ministros do STF. Segundo a lei, quando o dependente do segurado que morreu é considerado inválido ou tem alguma deficiência física, mental ou intelectual, o valor da pensão deve ser de 100%, sem nenhum desconto. Além disso, para mortes ocorridas antes da reforma, mesmo que o pedido de pensão seja feita atualmente ou depois da reforma da Previdência, vale a regra anterior, sem desconto por cota. Um outro caso em que o INSS pode pagar 100% sobre a média salarial ou a aposentadoria do segurado que morreu é quando o número de dependentes garanta pagamento integral. Já citei o caso, né? Uma mãe com 4 filhos menores, ou um pai com 4 filhos menores. É uma família onde há uma viúva com 4
filhos menores. Por exemplo, a pensão não tem desconto, é 100% do valor atual. O problema, segundo advogados previdenciários, são as falhas do INSS, que por erro pode pagar valor menor. O advogado Roberto de Carvalho Santos, presidente do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, afirma que, em caso de deficiência, o segurado deve prová-la. Se não houver provas, o INSS concede o benefício com desconto de 40%. Para isso, é preciso solicitar uma perícia médica no INSS. Abro aspas. Você tem que pedir uma perícia. Ao fazer o requerimento de pensão por morte, o segurado deve fazer uma petição dizendo que o INSS não pode aplicar a regra de redução e solicitando a marcação de uma perícia para provar a sua deficiência. João Badari, da Haiti, Badari e Lutin, diz que o dependente que pede a pensão por morte deve ficar atento à data da morte. Abro aspas. Mesmo que peça hoje a pensão por morte, se o fato gerador for antes da reforma da Previdência, há direito à integralidade do benefício. Fecho aspas. Sobre a deficiência, ele diz que há limitações específicas. É preciso provar a deficiência. Como nós falamos, tem que pedir a perícia médica, né? Quando há erro no INSS, Badari orienta o segurado a definir qual estratégia vai seguir. Não aceitar a pensão e recorrer no instituto, para que receber o valor integral ou receber o benefício e depois pedir uma revisão. Há ainda a possibilidade de ir à justiça contra o erro do INSS. Então, pessoal, essa matéria é muito interessante. Tem algumas linhas a mais aqui, diz que quem tem direito à pensão por morte e como é o cálculo da pensão por morte, mas isso são detalhes, tem planilhas aqui que não acho necessário eu colocar aqui. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da matéria, como eu sempre faço. Aí você pode ler e ver a tabelinha, idade, como é que é pago, pensão por morte de quem recebe aposentadoria por invalidez, tem tudo aqui bonitinho, tá? Essa matéria saiu na Folha de São Paulo e vai estar aqui, como já falei, no primeiro comentário fixado para você o link. Uma ótima quinta-feira para vocês, que Deus abençoe a vida de todos nós e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo do Caco!